Olá, meus amigos. Hoje eu quero falar sobre um assunto que todos nós já passamos ou temos. Muitos de nós temos medo de muitas coisas. Temos medo de bandido, temos medo de animais, temos medo de perder o emprego, medo de muitas coisas mesmo. Mas o interessante é que o medo que nós temos, que nós deveríamos ter, nós nem pensamos sobre isso. Nós nem acatamos. E eu quero compartilhar com você um conselho de Deus para quem você deve ter medo, temer. De quem você deve temer, né? Eu vou fazer a leitura aqui para você entender e o conselho que ele dá para onde você deve dirigir o seu medo, né? Porque as pessoas falam, sem medo, o medo ele ajuda você a desviar o mal, não é verdade? Mas existe a prudência, né? Você tem que ser prudente em relação ao bandido, não é? Isso, não ter medo do ser humano não é você se expor, mas você ser uma pessoa prudente, tomar cuidado. Agora, temer mesmo, a palavra de Deus ele nos dá um conselho. Então eu vou fazer a leitura no livro de Lucas, capítulo 12 e o versículo 4 e o 5, para você entender aqui a nossa reflexão. Diz assim a palavra: E digo-vos, amigo meus, não temais o que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Esse é Deus, meus amigos. Se tem uma coisa que nós devemos temer, ter o maior cuidado é com Deus. Nós devemos ter o maior cuidado para nós não transgredir as leis de Deus. Vai chegar uma época em que as pessoas vão entender esse texto, vai entender o que foi esse conselho de Deus. Tem uma outra conselho que ele nos dá também, que nós devemos temer, é o mal. A palavra de Deus nos exorta nós a fugir do mal, fugir só da aparência do mal. E o interessante que eu noto também, quando as pessoas morrem de medo do diabo, até falar o nome, não me fala esse nome, pelo amor de Deus. Mas a própria palavra fala que nós nem devemos temer ao diabo, pelo contrário, devemos resistir ao diabo. Devemos resistir a ele e ele fugirá de nós. E as pessoas morrem de medo, mas não tem medo de transgredir contra Deus. Olha que contrassenso é isso. Você já parou para pensar? Às vezes eu vejo as pessoas aqui, né, dando declarações, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, mas não tem medo de pecar contra o soberano do universo. Não tem medo de desacatar, de afrontar o que tem poder para lançar no inferno as pessoas vivas, né? Ele falou que ele tem poder para lançar pessoa viva no inferno, que ele já fez isso lá no Antigo Testamento, ele lançou pessoas vivas no inferno. Lembra de Dantã, Corá e Abirão, que desceram para o inferno vivos, o qual a terra abriu e engoliu eles? Mas nós deveríamos ter medo do mal, de desagradar a Deus, de pecar contra Ele. Esse é o temor que Ele quer. Certa vez o povo no deserto, quando viram a glória de Deus, viram a manifestação, morreram de medo. E aí Deus falou, quem dera esse povo tivesse temor de mim como estão tendo agora, e que tudo iria bem para a vida deles, né? E quando nós temos o temor de Deus realmente na nossa vida, nós vamos nos resguardar do mal, nós vamos fugir do mal,
E aí nós estamos temendo a Deus. E segundo a palavra dele, quando eu temo a Deus, tudo vai correr bem. E é interessante que quando eu temo a Deus, eu deixo de ter temor. Vocês estão entendendo? Você passa de um temor para não ter temor. Primeiro vem o temor. Aí Deus fala, agora você não tem temor de mim porque você... Aliás, você tem temor a mim porque você não está mais me afrontando. Agora eu vou tirar esse temor. Porque você está do meu lado. Então do meu lado agora você não precisa mais temer. Porque a palavra de Deus fala, onde há o amor, onde há a obediência, não existe temor. Interessante isso, né, meus amigos? Nós deveremos pensar sobre isso. Os dois tipos de temores. Quando você tem temor a Deus, você já não vai ter mais temor dele, né? Não vai ter temor dos juízos dele. Essa é a verdade. Porque você tem temor a Deus. Mas aí, nos juízos dele, você não vai ter mais temor, porque você tem o temor a Deus. E oxalá que todos nós tivéssemos temor a Deus, olhasse para nossas vidas e falássemos assim: será que isso está desagradando a Ele? Será que isso está causando uma afronta? Quando nós tivermos esse tipo de pensamento, todo o temor da ira futura, do juízo de Deus vai ser dissipado, porque é uma promessa dele. Mas primeiro tem que vir o temor a Ele, o temor de reverência, o temor de desagradá-lo. E o que eu vejo as pessoas tendo os temores errados. Tem temor dos demônios, tem temor do diabo, e por aí vai. Tem temor do ser humano, mas não tem temor daquele que está continuamente com os olhos postos em você, em nós. Eu fiz esse vídeo, meus amados, meus ouvintes, para você olhar para a tua vida e você ver se há algo que desagrade a Deus, para você ver se há algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Se você tiver algo que não está de acordo com a vontade de Deus, você deve temer e tremer, porque os juízos de Deus vai te alcançar. Mas você, se tiver o temor de Deus e você lançar fora, parar de praticar a iniquidade e buscar a misericórdia de Deus, você não vai ter mais temor dos juízos vindouros, do castigo, da ira do Cordeiro. Gostaria que através desse pequeno vídeo você pensasse sobre isso.